Tudo bom, querida? Muito bom te receber aqui hoje. Prazer Seja é meu. bem-vinda. Obrigada. Fala, Maria. Então, vamos lá, Jo. Então, aqui a gente gosta de mesa farta, né? Maria gosta de mesa boa. Você quer um café? As melhores coisas acontecem assim, né? Com certeza, as melhores coisas acontecem ao redor de uma mesa. Olá, maravilhosos e maravilhosas do Fala Maria. Estamos aqui hoje com mais um episódio incrível para vocês. Hoje trazendo um pouco do mundo da moda. Hoje eu recebo Juliana Teixeira da Borbu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Muito honrada. A gente agradece a sua participação aqui. E assim, a gente estava conversando um pouquinho, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como que começou, né, essa sua paixão pela moda? Então, isso daí já tem desde quando a gente se reconhece, né? Sim. Enquanto pessoa, assim. Eu, na realidade, eu tenho formação acadêmica na publicidade, comunicação social, né? Com habilitação em publicidade e propaganda. E eu escolhi essa formação acadêmica porque quando a gente é mais novo, assim, a gente tem que pensar em algo abrangente, né? Que nos desse possibilidade de trabalho, né? Enfim. E aí, meu irmão iniciou antes que eu, né? E meu irmão, ele era um comunicador nato, assim, né? E ele falava, ele vendia, assim, o curso, né, pra mim. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal, porque até então a moda, ela estava presente na minha vida, mas muito pessoal, muito pra mim, né? Muito fechado, assim, né? Nada abrangente. Então eu fazia curso de costura, paralelo, né, ao ensino médio, fazia muita roupa, né, porque na nossa época a gente ia muitas costureiras fazer roupa e tudo mais. Então, a moda, ela era, tipo assim, é o meu mundo, né, eu faço pra mim e eu mesmo me ajeito e tudo mais. E aí, então, eu fiz a formação acadêmica em publicidade, que nos dá também um leque de opções, né, pra gente trabalhar, e a gente é um comunicador social. E paralelo a isso, eu fazia as minhas roupas de uso pessoal, né? Então era todo final de semana querendo fazer um look novo para sair de look pronto. E também, né, eu venho de uma família de vendedores, né? Todos nós em casa, assim, passamos em algum momento como vendedores, né? Então, primeiro, não foi o primeiro trabalho, mas assim, quando a gente adquiriu maioridade, eu fui trabalhar no comércio, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas como menor aprendiz, né? Então eram outros trabalhos que a gente tinha na época. Mas assim que adquiriu a maioridade, que pudesse, né, trabalhar em loja, era lá que a gente foi trabalhar. Então a moda, ela sempre teve também presente nisso, né? Então a gente vem de trabalhar Sim. em lojas de vários tipos, né? Sapato, roupa, mas estava sempre ali. E aí mais essa questão também que eu gostava, que era o meu mundo particular, assim, de fazer as minhas próprias roupas, assim. E então ela sempre foi caminhando da minha vida ao meu lado, assim, mas como hobby, como um plano B, como algo que estava ali só para ao meu favor, só, apenas. Sim, era seu hobby, a coisa que você tinha prazer em fazer. Era. Por você. Era. E era aonde eu falava, muito comunicativa, Se né? expressava. Era a minha forma de eu me apresentar sem conhecer as Sim. pessoas, sem nada. Então, para mim, eu sempre tive muito essa tranquilidade em relação a como eu usava a moda, né? Sim. Tipo, não era escravo da moda, nem não era de uma forma nociva, como algumas pessoas Sim. às vezes, né, falavam. Então era um lugar muito confortável, né? Até que também eu fui buscando autonomia, né, cada vez mais, de querer me vestir, de me expressar. Então eu fui fazendo cursos, né, paralelo ali e tudo mais. Mas era o meu plano. E você aprendeu a costurar com a sua avó? Sim, na realidade foi o meu primeiro contato com a máquina de costuras. A minha família materna é mineira, né? E a minha avó chamava Hortência, ela já faleceu, já tem alguns anos, mas minha mãe vem de uma família muito simples, muito humilde, do interior de Minas Gerais, Monte Belo, né? E morava
moravam na roça. Sim. E minha avó teve 13 filhos e filhas, e a casa da minha avó, assim, muito simples, para ter ideia, assim, não tinha geladeira, não tinha televisão, e não tinha banheiro, né? Tipo, era uma casa muito simples mesmo, de barro, de pau a pique. Então, todos os 13 filhos da minha avó foram criados nessa casa. Então, a máquina de costura da minha avó era um dos itens mais valiosos, né, que tinha dentro dessa casa. Ela vestia todo mundo. Ela vestia todo mundo. E principalmente os meninos, assim, porque eles iam pra roça e aí eles usavam a roupa e estragava sol, suor, né? Então ela tinha essa máquina, tanto que dos 13 filhos, nenhuma aprendeu a costurar com a minha avó. Porque ela era naquela época, se quebrasse uma agulha, tinha que esperar o mascate passar pela estrada para eles comprarem uma agulha. Não era essa coisa que a gente vai lá, compra um monte de agulha e quebra e vai. Não, era um negócio difícil, né? Então, assim, nenhuma das filhas aprendeu a costurar. A vovó não ensinou, não passou aquilo para elas. E aí eu tive a felicidade de, depois, né, da minha avó mais velha, tudo mais, quando eu visitava ela nas férias, ela me entreteu um dia lá, a gente começou a mexer na máquina, né? E a gente fez aqueles embornal, o famoso eco bag, né? A eco bag da roça, que os tios e tudo mais colocavam as marmitinhas e levavam para a roça. Então, esse primeiro contato foi ela. Sim. E eu me lembro muito, assim, toda vez a gente chegava, né? A vovó estava assim, sentada no banco, sempre olhando uma barra de roupa, um acabamento, alguma coisa, né? Então isso era bem costumeiro, assim, de acontecer, de ter esse contato, né? Então ela costurava tudo, não fez curso, não fez nada e sabia fazer tudo. Você sabe que eu tenho ótimas lembranças, assim, também de costurar, né? Com as minhas avós, as duas, Jura? assim. Para minhas roupinhas da Barbie. Morria de vontade de tinha fazer. briga pelo tecido, assim, porque para sobrar tecido das coisas, para eu poder fazer e tal, as roupinhas. E eu amo moda, mas a minha paixão com a moda é minha mesmo, assim, de gostar de me vestir, de gostar de saber o que está acontecendo, quais são as tendências, né? Eu sempre gostei muito, eu sou uma pessoa que consome moda, assim, eu gosto muito. E eu estava comentando com você, né? Eu tive a alegria, assim, de estar em Milão no Fashion Week, né? No desfile de marcas brasileiras, Que legal. né? Em 2021. E acompanhei Maju de Araújo, que foi a primeira modelo com síndrome de Down a desfilar para marcas brasileiras dentro do Fashion Week de Milão. Foi no Jardim Botânico de Milão, uma passarela ao ar livre, uma coisa linda, emocionante de ver aquela menina desfilando, assim, com modelos internacionais, assim, foi uma emoção muito grande. Eu fui porque, né, eu tenho uma produtora de vídeo, trabalho e ter o fazendo acesso, documentários. Né, a assistir esses desfiles, Sim. Porque muito do que a gente vê nas semanas de moda, pessoal indo, nem sempre todos têm a oportunidade de assistir a um desfile, Exatamente. né? E você conseguiu ver Eu isso consegui, eu acompanhei os bastidores e acompanhei também ali um pouquinho da montagem e fiquei encantada com esse universo. E eu conheci uma marca chamada Libertis. Elas são de BH. Ai, que legal. E elas reabilitam presidiárias. Que legal. Né? Então elas dão oportunidade de reabilitação para essas mulheres e por isso o nome da marca é Libertis. Que legal. E aí elas levaram as roupas para o desfile e assim, roupas belíssimas, assim, né? Então assim, a gente realmente, assim, a gente tem grandes talentos, né? E você fez curso em Milão, conta um pouquinho dessa trajetória. Ai, foi um divisor de águas, assim, da minha vida, né? Depois que durante a faculdade, eu entrei no SESC, que foi uma escola, assim, para esse mundo corporativo, para trabalhar. Eu era muito menina, assim, prestei a prova e tudo mais. E quando eu decidi que eu realmente ia viver da minha marca, né, após 11 anos, né, trabalhando, que depois a gente, né, vai falar sobre isso,
mas eu decidi mergulhar a fundo mesmo e Sim. buscar mais conhecimento. Então, eu fiz o curso de consultoria de imagem, além de... eu também sou consultora de imagem, então eu fui buscando muito tudo que eu pudesse absorver de conhecimento, porque aí eu ia viver então disso, Sim. né? Então, uma dessas buscas me levou até Milão, para entender um pouco mais, né, do mundo da moda. Então eu falei, não, quero fazer um curso. Na época fiquei em dúvida se eu faria Milão ou se eu faria Paris. Aí eu falei, não, vou fazer Milão, gostei mais do conteúdo e foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida. Hoje Milão, assim, ele tem muito meu coração, foi um divisor de águas mesmo, assim, de pensamento, de direcionamento mesmo dentro da moda. E cheguei lá, uma capital, uma das melhores capitais, né, de moda, maiores capitais da moda. Aí eu fiz, então, esse curso nesse ano que a gente foi, que eu não lembro se foi 2022, acho que um ano após você, ou 2023. E acho que foi 2023 e 2024 eu voltei. Então, 2023, a gente foi estudar, né, o selo Made in Italy, o que está por trás das marcas italianas, por que aquele Made in Italy tem tanto... E o que está por trás? O saber fazer. Assim, eles simplesmente sabem fazer. E eles fazem bem feito tudo o que eles se propõem a fazer, assim. Não só na moda, né? Na moda, eles buscaram mesmo espaço dentro do mercado, porque até então, se a gente olhar historicamente, teve muita luta ali, né, sobre quem seria a capital da moda, né, e tudo mais. Paris, ele já vem historicamente, né, com isso, mas a Itália, eles realmente sabem fazer. É a mão na massa mesmo, né, tanto que hoje eles são a referência no prêt-à-porter, né, de roupa pronta, feita, né, alfaiatarias e tudo alta mais. costura, né, e eu acho que tem essa coisa da qualidade da alfaiataria. Totalmente. Né? Eles, assim, a gente teve a oportunidade desse curso de visitar grandes laboratórios, assim, de grandes marcas, assim, de bordadeiras, de bolsas, até tinha coisas que a gente nem podia fotografar, porque já estava certo para grandes marcas ali. Então, você vê aonde tudo realmente acontece e nasce. Sim. Fazendo, né? Milão também tem muito essa questão do artesanato, do feito à mão, né? Então ele realmente não é à toa que o selo Made in Italy tem tanto peso, né? Sim. E aí depois, no ano, eu fiz esse um ano e depois no outro ano eu fui de novo com a mesma escola fazer um outro curso, e nesse a gente também visitou Paris, então também entendeu, e vimos, né, também a capital francesa, a diferença. Qual a entre as capitais. diferença? Porque Paris, ela já vem com essa elegância clássica, né, da alta costura, e ela foi toda projetada desde a época dos reis, né, do passado, ela foi toda projetada para ser uma cidade, para ser vista. Para ver e ser visto, né? Então, todos os desfiles, toda a alta costura, o glamour nascia lá, né? Sim. E ela é isso até hoje, né? Ela é uma grande vitrine. Sim, é verdade. Assim, eu também sou apaixonada por Paris, mas realmente o meu xodó é Itália, né? Porque sou descendente de italiano. E amo, né, tudo, a comida, o lugar. Engraçado que quando eu pisei na Itália pela primeira vez, eu falei pra minha mãe, parece que eu tô em casa. Foi exatamente a sensação eu que eu tive essa sensação. Amo Paris, Paris é um lugar incrível também, mas o meu xodózinho, né? E uma coisa que eu percebi em Milão foi essa coisa das fábricas, né? Então Milão, ela respira essas fábricas. Sim. E essa coisa do artesanal. Já Paris, ele tem ali aquela coisa realmente de ser uma grande vitrine, glamour, né? De ser glamurosa. Glamour, mon amour. E você tem ali também essa questão em Milão, né?
quando você vai ali onde tem as grandes marcas, né, que eu esqueci agora o O nome. quadrilátero de la moda. Isso, de la moda, isso. E aí você fala, gente, né, que incrível, assim, a arquitetura, a iluminação, né? E aí você vê, você já ficou maravilhada com isso. Imagina a gente, né, enquanto estudante, ter a oportunidade de visitar Nossa, que aonde incrível. ainda sai. Então a gente vê todo... E eles, assim, é aquela coisa milimétrica mesmo, feita. Sim. E não importa a idade. Você vê senhoras, senhores trabalhando e todos muito Todos muito felizes, assim, felizes, porque é isso, passa de geração em geração. A gente foi conheceu que hoje até é um instituto de seda, né? E aí mostra aqueles aparelhos na mão, manual, tecendo. Então é uma coisa assim, pra gente que gosta de moda, quando você tem contato com isso, você fica nas nuvens, né? Você fica, ai, achei o ouro. Não, eu imagino. E assim, essa questão da moda, né? Ela bom, para quem gosta, realmente é um universo fascinante, né? E assim, é impressionante como essa coisa do artesanal, né? Tem valor e durabilidade. Então, assim, eu acho assim, o luxo, né? Não envelhece. Não. É uma coisa impressionante. Uma vez, lá no Fashion Week de Milão mesmo, eu fiz essa pergunta para uma produtora lá do desfile da Gucci. Eu perguntei para ela, mas o que faz as pessoas, né, comprarem Gucci, né, na sua opinião? Ela falou assim, você compra Gucci porque a sua neta vai usar a Gucci que você comprou. Então, é exatamente isso, né? É a durabilidade, a qualidade da marca, que é essa coisa do selo Made in Italy que você falou. E eu acredito que essa pessoa que te respondeu deve ser italiana. Sim. Porque se pergunta para uma outra pessoa, ela vai consumir talvez por um outro lugar do mundo. Vai não, era consumir italiana, por outros bem motivos. Italiana mesmo. E eu lembro que ela estava coordenando, assim, né, também os desfiles, e muito enérgica, né? E aí eu estava conversando com ela nos bastidores e ela falou isso pra mim. E eu falei, é verdade, né? É uma coisa que passa. E você sabia que apareceu pra mim no Instagram esses dias, uma empresa no Rio de Janeiro que trabalha fazendo reforma de bolsas de luxo. Que legal. Então eles fazem ali, né? Então cai um fecho, então assim, eles vão ali, é uma coisa assim, é um trabalho realmente artesanal, né? Justamente por isso, porque o luxo, ele não envelhece. Ele não envelhece e ele tem vida mesmo, né? Assim, algo que a industrialização pode vir, foi ótimo também a industrialização na moda, porque nos permite, né, ter acesso a coisas que antigamente era só alto padrão, alto luxo, né, que tinha acesso. Então a industrialização, ela trouxe algo muito importante para dar acesso às pessoas, mas também, como tudo, né, a gente pesa a mão demais, né? Então hoje acaba... até quando eu fui fazer o curso em Milão, eu lembro que a minha professora perguntou, então, o que você busca com a sua marca? Tal. Eu falei, eu busco qualidade na minha marca. Ela falou, qualidade? Eu fiz, qualidade, né? Eu quero ter uma marca de qualidade. Ela falou, no Brasil? Eu falei, sim. E não menosprezando o Brasil, não é por isso. Sim. E aí eu falei, por quê, né, Luz? Ela falou, não, porque... No Brasil, vocês, que ela é brasileira também, a gente não vai conseguir, muitas pessoas às vezes não vão ter contato com algo de fato, uma roupa realmente de qualidade, talvez a gente não tenha acesso, né? Sim. Porque culturalmente não foi essa, né, o caminho que a gente percorreu, né? A gente tem essa cultura assim do rotativo, né? De consumir, de ter. Mas eu acho que essa questão... E eu também acho que aí existem outras questões envolvidas de impostos, enfim. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, e mora na Itália, ela consegue adquirir produtos de grandes marcas. Ela tem de luxo. Acesso, né? Aqui fácil. no Brasil, é absurdo. É um preço de um carro. Então, assim, né, não é não é acessível, né? Então, mas lá fora você consegue, inclusive, encontrar até em brechós, né? Moda circular ali, mas você tem isso. Tá na cultura isso deles, tá na cultura, né? exatamente. Desde quando eles eram. Então, para eles é normal, assim, Sim. uma pessoa, né, ter acesso, para eles é
comum, porque já faz parte da cultura mesmo, né? Exatamente. Então, e aí, quando a gente viaja para essas capitais da moda, a gente entende também. E aí a gente também sabe ver o que o Brasil tem de bom, que tem muita coisa. E como que a gente vai conseguir trazer Sim. isso, né, para os nossos clientes, transformar isso, né, Sim, e em você tem produto. marcas incríveis aqui, novas inclusive acontecendo, né? E você tem marcas surgindo do luxo, o luxo acessível, né? Eu acho incrível isso sobre marcas que estão trazendo esse legado. Tem uma marca de sapato brasileira. A Missy também é uma Sim. marca brasileira que está muito... E assim, eu acho incrível isso, porque realmente são produtos de qualidade, produtos de alto luxo e acessíveis, e né? justo, né? E valor justo. Não aquela coisa que a gente... Aquela né, coisa absurda, né? E assim, você começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos. Aos 14. E aí você falou que antes de abrir a sua marca, você trabalhava... 11 anos no Sesc São Carlos como design gráfica. Ah, sim. Que no caso, por conta da minha formação acadêmica, né? Que eu era publicitária. E com 14 anos você trabalhava? Eu fui menor aprendiz. Eu fiz você fez patrulheiros, e aí trabalhava meio período, né? Sim. E acho que eu tive uns 3 trabalhos como menor aprendiz. Acho que o menor aprendiz vai até os 16 anos, assim. Então, e você traz isso que você aprendeu no seu trato hoje com as pessoas, com os seus colaboradores da sua marca? Sim, ter trabalhado tão cedo assim é aquela coisa assim, o que traz realmente? É aquela coisa que você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que fazer acontecer e você ir pau para toda a obra, assim, sabe? Sim. Então, em casa, tanto eu quanto meu irmão começamos a trabalhar com 14 anos, e também era a única maneira de você ter algo, né? De conseguir algo. E a gente queria ser muita coisa, né? A gente queria ter uma vida boa, né? Tranquila. E o trabalho era o único caminho onde a gente aprendeu que talvez você possa ter recompensa era com o trabalho. Então, desde nova, assim, o trabalho teve presente na nossa família, assim. E aí, vamos falar um pouquinho da Borbu. Borbu quer dizer borbulhas. Borbu vem de borbulhando. Borbulhando. Isso. Aí eu abreviei, né? Borbu. E por que Borbu? Todo mundo me pergunta, né? Por que Borbu? Porque ela vem dessa minha relação que eu tenho com a moda, né? Porque eu acredito que o estilo, ele tá presente em cada uma de nós tem o seu próprio estilo. E isso tudo já são coisas que existem dentro de cada uma, né? O que acontece é que às vezes a pessoa não consegue identificar tudo que existe dentro dela, né? E a moda, eu sempre usei ela justamente nessa relação, né? De eu tentar olhar primeiro para mim, para ver o que de fora vai conseguir servir de ferramenta para eu me apresentar, né, ao mundo. Então, a Borbu, ela nasceu desse encantamento pelo estilo próprio, da personalidade autêntica, daquilo tudo que vem de dentro para fora. Então é forte, é quente, é intenso, é verdadeiro, que acaba borbulhando, né? Então, essa relação que eu tento trazer, não só no nome da marca, mas também no nosso propósito, né? E acredito também que todas essas experiências que você teve foram aquecendo até que elas borbulharam. Não é? Foi ajudando a ir esquentando. Até que você encontrou seu caminho. Até que ela borbulhou muito naturalmente e me fez fazer também a transição da minha carreira, né? Que eu tinha 11 anos como design gráfico. E aí você usa muito desse conhecimento, né? Porque como que funciona o desenho das suas peças? Então, a Borbu, ela é uma marca autoral, né? Então, assim, eu falo que eu não sou empreendedora, eu sou empreendedora, né? Porque a gente é uma fagulha, assim, no meio da cadeia têxtil, do mundo têxtil, e hoje em dia é um desafio você trabalhar com moda autoral. A gente vê aí o crescimento da China, a industrialização, vendo todo esse processo, o povo querendo preço e querendo mais. Então, assim, é um desafio você falar e trazer valores com a moda autoral,
porque às vezes muitas não acabam sobrevivendo, né, até pelos processos, né, que acaba, tem um monte de marca legal que acaba fechando no meio do processo porque não aguenta, né, que são muitos os desafios, né, mas a Burbu, ela vem nessa crescente enfrentando ali os desafios e tentando se adaptar. Então hoje, né, depois que a gente mudou de ponto, além da nossa marca, eu também fiz uma curadoria, trouxe marcas parceiras também para poder ajudar no nosso espaço físico. Isso a gente espera, né, logo também não precisar, até esquematizar de novo a produção e tudo mais, porque mão de obra hoje é escassa. Muito, é assim. Então eu, enquanto dona de loja, então eu costuro também, mas eu tenho a minha ajudante, a gente terceiriza, manda para algumas empresas ou oficinas, né, que fazem. Então toda a parte sou eu quem desenvolvo, desenho, compra de material, aviamentos, compra, a escolha do tecido, tipo, é algo que eu não abro mão de jeito nenhum, sou eu quem escolho. Toda a parte do desenvolvimento também, né, que eu tenho uma modelista, a gente vai desenvolvendo juntas. Então, assim, eu gostaria de não ser tão centralizada, mas hoje, financeiramente falando, eu tenho que estar em todas as partes. Em todas as etapas. Porque talvez, por questões de caixa mesmo, eu não consigo contratar para tudo que você precisa. Para tudo que eu preciso. Sim, e assim, talvez isso também, né, traga essa característica tão bacana do gourmet, né? Então, você não é a loja que você vai, não é a roupa que você vai numa loja de departamento. É uma roupa com outro tipo de qualidade, com outro tipo de caimento, né? Com outro tipo de cuidado. Né? E isso daí, nessa mudança que a gente fez de ponto, e eu tive que tomar a decisão de trazer algumas marcas parceiras, foi para justamente também eu poder não me perder, não perder o foco do que realmente a Burbu queria produzir, porque muitas vezes a gente se viu em situação apagando fogo. Sim. Então, quase caindo naquela roda, naquela corrida dos ratos, né, de fazer mais do mesmo, comercialmente. Então, essa decisão que a gente tomou serviu para a gente também olhar para dentro novamente, né, e se realinhar com o porquê que a gente produz, né? Então tem sido bacana, assim, esse refresco, né, que a gente ganhou com a curadoria das outras marcas, para a gente se dedicar ainda mais na produção e na criação de novas peças. De novas peças, porque senão facilmente a gente cai nessa corrida comercial que é vender, criar. E aí não acaba perdendo a essência, a essência da marca, né? E assim, com certeza você já passou por muitos medos, né? Muitos desafios. Você pode destacar qual que você acha que foi o maior desafio que você já enfrentou? Eu acho que foi a transição de carreira, né? O medo de não dar certo, muito. Eu venho, como eu disse, né, de família de vendedores, mas o meu pai, ele é uma pessoa um pouco sonhadora. Minha mãe sempre falava que ele era muito sonhador, assim, né? Ele teve 2 bares, né? Enfim. E fechou. Fechou, e aquela coisa. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar no Sesc, a minha mãe ficou muito feliz. Não, ela falou, não, Ju, vamos para São Paulo, você faz a prova. E eu, nossa, mãe, tá, então vamos. Vi o edital lá de como seria. Fui fazer a prova descrente, assim, que eu iria passar, e fui passando nos processos seletivos, porque a minha mãe buscava estabilidade. Ela tinha medo por vocês, porque essa insegurança, ela não queria que você passasse por isso. Ela não queria. E eu cresci falando, seu pai, muito sonhador, e nananã, querendo trabalhar por conta, porque deu tudo errado quando ele quis trabalhar por conta, e nananã, aí casamento, né, desandou, acabou tudo. Então, eu vinha carregando isso, assim. E para minha mãe, o sonho dela era que eu fosse pedagoga, ou professora, ou diretora de escola, porque era onde ela trabalhava. E ela queria que meu irmão fosse administrador de empresa. Ou fizesse SENAC. Porque pelo menos vai ter uma Senai,
que era da indústria, né? Nós ia ter uma profissão. E foi os dois para comunicação social, os dois vender, enfim. E quando eu entrei no Sesc, foi muito maravilhoso, assim, porque eu tinha um ótimo salário, né? Era uma empresa assim, que te dava estabilidade. Então, você decidir perder tudo isso para apostar em algo ali, eu acho que foi o maior desafio, assim, essa tomada de decisão. Porque até então, você fica naquela coisa assim, eu levei a Burbu Paralelo há algum tempo trabalhando no Sesc, ela não nasceu depois que eu saí do Sesc, ela nasceu eu trabalhando no Sesc, só que ela era ali, a minha prioridade era o meu trabalho como design gráfica ali, né? Então, quando eu fui tomar essa decisão, eu acredito que foi o maior desafio, assim, mesmo. Eu imagino os medos que devam ter passado, né, no seu interior aí em relação à transição de carreira, porque é um medo momento, de não dar certo, assim. Sim, é um momento muito complicado e eu te admiro, assim, eu fico feliz de ver quando eu conheço mulheres fortes, né, e que vão atrás, né, com muita garra, com muita força, né, vão atrás dos seus sonhos, assim, então parabéns, Ju, eu acho que a sua trajetória é muito legal e, assim, existe alguma história, né, desse seu tempo de marca, de alguma cliente que marcou a sua vida? Porque a gente sabe que moda mexe muito com a autoestima, né, e as redes sociais, elas são muito... A rede social, ela é muito... As redes, né, todas elas são muito cruéis, né, nessa questão do que é esteticamente bom, do que é o esteticamente certo, e a gente tem tentado, né, desconstruir tudo isso, né, eu acho que é muito importante a presença da mulher que pensa nesse movimento, envolvida nesses movimentos de moda, justamente por isso, porque a gente precisa desconstruir, né, porque o belo, ele é todo mundo tem algo belo, né? Então, eu lembro que teve uma frase do meu sócio que me marcou muito, que alguém comentou sobre olhos, né? Ah, não, porque nossa, que olho lindo, né? E tal, porque falando sobre um olho claro, e seus olhos são muito lindos, né? Obrigada. E aí o meu sócio falou assim, todos os olhos são lindos, né? Ele é psicólogo, então... E quando a gente começa a estudar, eu estudo psicanálise hoje, a gente percebe como é importante a gente ter essa desconstrução, né, que muitas vezes a indústria da moda mesmo trouxe, da magreza, e como que isso fez mal para essas meninas, né, muitas com anorexia, e como, né, a gente vê o preconceito, né, rondando ali o tempo inteiro, né. Esses dias eu ouvi uma influenciadora, não vou citar nomes, mas assim, de uma fala, de uma ignorância, assim, absurda, eu fiquei impressionada com tamanha ignorância. Ela falou assim, porque pessoas obesas não passam credibilidade. Falei, gente, da onde que ela tirou isso? Quem deu o microfone na mão dessa mulher? E, infelizmente, é uma influenciadora com muitos seguidores, e isso preocupa muito, né? Então, você acha que essa desconstrução é importante? Teve alguma história de cliente sua que te emocionou e que você ajudou com a autoestima dessa cliente? Sim, muitas, assim, teria várias histórias para falar, mas assim, eu sempre falo, como também consultora de imagem, que o maior case da minha vida é a minha mãe, assim. Vê-la aos 65 anos falando que a vida também pode recomeçar aos 60 anos, né? Porque ela falou, dizem que a vida começa após os 40, mas eu arrisco a dizer que ela também pode começar após os 60. E por que, né, isso tudo? Porque foi bem nesse período que eu fiz a transição, né, e ela já vinha me acompanhando enquanto marca, minha relação com a moda e tudo mais. Depois veio a consultoria de imagem, onde a gente estuda muito como realmente ajudar as pessoas a se encontrarem, né, o estilo próprio e tudo mais. E eu ouvi isso da minha mãe, para mim foi um dos melhores momentos da minha vida, assim, ouvi-la falando que ela arriscava dizer que a vida também começava após os 65, porque hoje ela teve acesso à informação, ela conseguiu passar por esse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro dela e descobrir quais são os pontos fortes, os pontos fracos dela, e colocar
isso tudo para fora de alguma forma, né? Pelo modo que ela se veste, pelo modo que ela se comporta e tudo mais. Então, para mim, esse foi o maior case, assim, que eu falo, de ver realmente o quanto a moda, o quanto o autoconhecimento pode ajudar, é uma ferramenta muito poderosa Sim. para as pessoas De trazer se força, né? conhecerem, e trazer Eu acho, força, sim. empoderamento, autonomia, sobre elas mesmas, né? Sim. Eu acho que estar à nossas mães, vontade. elas foram muito bombardeadas com essa ideia de falsa submissão, que Uhum. não existe, né? A gente já viu que não funciona. Tá dando ruim. Tá Do dando jeito que tava, gente, deu muito ruim, né? verdade. Então, assim, eu acho que elas foram muito... E isso afetou muito a autoestima delas e, de uma certa forma, nos afetou também. E eu Sim. tenho uma filha de 2 anos e 5 meses, e eu tenho resiliência em dizer para ela quase todos os dias: você é corajosa, você Uhum. é forte, Uhum. você é bonita, você é linda, você pode o que você quiser. E eu acho que isso... Sabe aquela coisa assim de você. A minha mãe, né, por exemplo, dela, ai, qual é a sua cor preferida? Ai, não sei qual é a minha cor preferida. Sabe, algo que isso que você já está fazendo com ela, Sim, né? E é algo que às vezes muitas pessoas elas aplicam o modo sobrevivência, ela tem que ir sim, naquilo, sobrevivência, e a gente abre Instagram e faça isso, faça aquilo, seja isso, seja aquilo, vista isso para parecer aquilo. E aí, tipo assim, né, no meio dessa arruaça toda, você silenciar tudo isso e conseguir olhar para você e se ver ali descobrir. dentro de você e deixar Sim, isso tudo fermentar e você colocar para fora, é um processo que tem que vir, se não vem sim. assim, de uma mãe que vai falando, né, vem mais Eu difícil, acho né? que é isso. Eu acho que a nossa geração veio para trazer esse refresh da autoestima, Sim, que vem do autoconhecimento. Porque eu que tive vem. muitos problemas de autoestima na minha vida e eu acho que quanto mais eu fui me conhecendo, quanto mais eu fui me respeitando, quanto Uhum. mais eu fui colocando limites, mais eu fui descobrindo que, sabe, que E eu eu, também posso fazer coisas incríveis, que eu e eu posso. falo também, assim, muito para as minhas clientes, né, que se apropriem, né, Sim, de quem vocês são, assim. E o pacote inteiro, tá? sim, sim. Os defeitos, Se olhe no espelho, se olhe no espelho, saiba cada centímetro profundamente. ali Sim, seu, né? Ai, olha, poxa, o meu formato do meu rosto é assim, mas não com o chicote na mão, né? Mas como uma descoberta mesmo, né? E essa palavra é muito interessante que ela veio do meu gestor no Sesc. Eu lembro que quando eu fui para essa área do design gráfico, não era uma área dentro da publicidade que eu achei que eu fosse trabalhar, que era a parte gráfica, né? E de repente eu comecei a ir para essa área tudo e sempre quando você pegava férias tinha uma reunião, né, antes de feedback e tal, e ele trouxe essa palavra que eu trouxe para minha vida, assim. Ele falou, Juliana, você é design gráfica e se aproprie da sua sim, função, e se aproprie da sua função com as responsabilidades, os bônus, os ônus, tudo. E se a gente parar para pensar, quando a gente realmente se apropria de quem a gente é, a gente sabe, dos conquista nossos defeitos, força. da nossa vida, né? Toma a rédea, isso é muito transformador. Então Com é algo que certeza. eu trago para tudo assim na Pra minha tudo na sua vida. vida. E eu acho que quando a gente está apropriada assim de quem nós somos, muita coisa é diferente assim na nossa vida, né? É isso, Ju. Eu acho que assim como essa frase marcou a sua vida, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali Uhum. e deixasse uma mensagem, né, que tá aí no seu coração, para quem tá assistindo a gente. Eu acho que eu vou continuar usando essa palavra, que eu acho que ela é muito transformadora, de cada uma de nós, assim, silenciar todo o ruído de fora, silenciar toda a, a timeline ali do Instagram e tudo mais, e de vocês olharem para dentro de si, assim, e se apropriarem de quem vocês são, assim, com o pacote completo, como eu disse, né, com os defeitos, com as qualidades, com os pontos fortes e os pontos fracos, e assumir a rédea de quem vocês são
e usar depois tudo que o mundo oferece ali, a moda oferece, a estética oferece ali, para dizerem um pouco mais de quem vocês são. E com certeza só vai sair tudo, tem tudo aí, já tem tudo aí dentro, é só vocês olharem e colocar isso tudo para fora e se apropriarem de quem vocês são. Ju, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença aqui, Obrigada. pelo nosso bate-papo, pela nossa troca. Amei É isso, estar aqui gente. com vocês. Obrigada. Obrigada. E eu espero que a sua marca faça muito, muito sucesso, que você conquiste. Inclusive, já vou deixar o convite que eu quero ver você lá no Com novo certeza. espaço que Onde? nós estamos agora na Miguel Petroni. Olha que legal, pertinho da minha casa. Então, já estamos ali na subidinha, que já é caminho ali de vários lugares, então você já para ali, tem estacionamento na frente. A gente ficava antes na Conde, ficamos 5 anos ali, e agora nós falamos, quero o agito, aí fomos para Miguel Petroni. E estamos lá, bem no primeiro complexo de lojas, à direita. À direita, aquele complexo de lojas que é ali no meio, assim. Então, ele é o primeirinho. Primeirinho. Passando o supermercado Arco-Íris, eu sei onde é. tem acho que 9 complexos ali, a gente está bem ali. E fica o convite de você ir lá, vai ser um prazer te ajudar a colocar, borbulhar tudo de lindo aí que já existe para fora também lá com a gente. E inclusive se puder, né, quem assistir, conhecer a Borbu pelo Fala Maria e falar, vai ter um desconto especial com a gente. Maravilha. Queremos, hein? Tá? E um mimo também especial para vocês, para as ouvintes aí do Fala Maria. Gente, muito obrigada. Imagina, Ju, a gente agradece demais o seu carinho, né, com as nossas ouvintes, né, a gente agradece. E é isso, gente, eu acho que é sobre isso, é sobre a gente se olhar no espelho, é sobre a gente se autoconhecer. Autoconhecimento, gente, gera força. E eu acho que a história da Ju mostra pra gente isso, e levem com vocês essa história no coração, e eu espero vocês no próximo episódio.